realmente, ouvindo agora você abrindo a manchete, né? Eu também busquei dados a respeito da inadimplência no Brasil, no Rio Grande, Lagoa Vermelha. Na verdade, não chega aquele percentual que você leu pelos dados que eu encontrei. Mas vou te dizer, Ademar... Os seus são mais confiáveis. Mas pesquisando, você vai encontrar dados de todas as formas. Até você se perde para chegar a uma conclusão. Mas pelo levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito do SPC Brasil, apontam que 4 a cada 10 brasileiros adultos, ou seja, 38,87%, estavam negativos em junho de 2022. O equivalente a 62,73 milhões de pessoas. Então, esses estavam negativos com os suas contas atrasadas. O volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 6,54% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, houve um crescimento, sim, bem significativo. Então, diverge muito os dados de um órgão pesquisador para o outro. A questão, por exemplo, qual o tipo de comércio? O banco tem comércio, tem financeiras, então cada instituição tem um índice, né? Então fica bem difícil e até bem complicado para você chegar a um ponto assim, dizer, é isso aqui. Mas ele não chega tanto quanto aquele índice que você leu ali no início. É menos. É menos. E se você pegar Brasil, pegar Rio Grande do Sul e Lagoa Vermelha, os dados não divergem muito de um para o outro, entendeu? O que se constatou é que numa análise por faixa etária, a maior concentração de inadimplência está no intervalo de 30 a 39 anos. As pessoas com essa idade são as que mais estão inadimplentes, que isso representa mais de 15 milhões de brasileiros. Então, são dados bem interessantes, né? E as dívidas também, Ademar, pelo que eu pesquisei, os devedores não são assim devedores com dívidas altas. A grande maioria devem pouco. Por exemplo, 34,72% desses devedores, eles ficam aí numa faixa até R$500. E 49,75% ficam aí numa faixa até R$1.000 de dívida. Então, há assim uma dívida, ela está mais concentrada nas pessoas entre 30 e 39 anos, né? E são dívidas pequenas. Não são de pequenos valores. De pequenos valores. Mas com isso também é uma coisa boa, Ademar. Nesse período também as vendas tiveram um crescimento em torno de 10%. Cresceram 10%? Em torno de 10%. Após a pandemia ou inclui a pandemia? Digamos assim, de junho de 2022 a junho de 2021. Sim. Nesse período de um ano também teve quase na mesma proporção. Se nós tivemos aqui, por exemplo, em relação ao aumento de endividamento no Brasil, em junho de 2022 houve um crescimento de 12,74%. Então tem aqueles picos, né? Tem um mês que parece que explode tudo, né? Depois ela normaliza e vai oscilando. Agora, a inadimplência, meu amigo, essa sempre existiu. Sempre existiu. É como diz o meu colega aqui da rádio, Leonardo Costa, desde que o mundo é mundo. É verdade, a inadimplência sempre existiu, às vezes em patamares maiores. Ou então, como diz o Daniel, a inadimplência é mais velha do que caminhar para frente. Com certeza. E os números batem, Ademar, praticamente com Lagoa Vermelha. Eu até pedi na federação
né? Os dados de Lagoa Vermelha veio para... Então, se você comparar Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, Brasil, dá muito pouca diferença. Dá pouca diferença. Os dados vão mais ou menos batendo. Os números em Lagoa Vermelha ficam em que faixa, assim, os percentuais? Olha, fica assim, em Lagoa Vermelha também, olha aqui, ó. O número de inadimplência caiu 1,03 em junho de 2022, em relação a junho de 2021. A região sul, na média, ficou em 3,43%, e a nacional 6,54%, que vai bater com aquela primeira que eu li, que é a nível Brasil, né? Então, até o 6,54 fecha. Aqui, também Lagoa Vermelha fica na faixa etária de devedores, em junho ficou em 30 a 38 anos. Né? E outro dado interessante que ela se dividiu aqui, sendo 50,69% de mulheres e 49,31% de homens. São dados bem interessantes. São. Então, se você começar a pesquisar, tu vai achar dados interessantes, mas são muitos dados, Ademar. Exatamente. E percentuais. Então, se nós ficar divulgando... Esmiuçando demais, a gente acaba confundindo a cabeça de todo mundo. É verdade, com certeza. Durante a pandemia, no pico da pandemia, assim, chegou a ter um pico de crescimento? De repente eu imagino que sim, até em função de uma série de fatores, desemprego, atividades paralisadas, tudo parado praticamente. Bem no pico, Ademar, até não houve esse pico, bem no pico da pandemia não houve essa alta tão grande na inadimplência. Até ela foi menor porque houve aqueles valores que o governo depositava, né, que seria aquele auxílio, né? E as pessoas também ficando mais em casa, também não tinham tantas despesas, não compravam, parou a venda, parou por um período bem grande, né? Mas também a inadimplência... Aquilo que normalmente essas pessoas gastavam em viagens, passaram a gastar na aquisição aí de móveis, etc. Isso, eles passaram a gastar, pagaram as dívidas, né, porque não tinham outros gastos, e foram então investindo em reformas. Isso. Reformar a casa, pintar a casa, enfim, fizeram esse tipo de reforma. Tanto é que esses produtos, por exemplo, foram produtos que sumiram do mercado quando foi os meses aí dentro da pandemia. Tu já não conseguia mais encontrar quase que nada de material de construção, porque as pessoas investiram então na reforma das suas casas. Houve um crescimento na venda de imóveis, de eletrodoméstico, porque como você não viajava, economizava em outros, tipo em férias e viagens, né, você aplicava então na reforma dentro da tua casa, comprando eletrodoméstico, móveis, enfim, fazendo aquela pequena reforma que às vezes a pessoa tinha tanta vontade de fazer, mas não sobrava tempo e nem dinheiro. Ali sobrou os dois, né? Sobrou os dois. E aí conseguiram então fazer essa reforma.